Olá pessoal, Pastor Max Denner Trade aqui, trazendo uma série de vídeos que fala sobre a perseguição cristã em 10 países. No ranking aí, a posição em 10º lugar, vou trazer aqui o Afeganistão. A fonte é da revista Portas Abertas, que traz todo o ranking, e vamos entender um pouco o Afeganistão. Vemos aqui Afeganistão, bandeira do Afeganistão, e olha aqui o tipo de perseguição. O tipo de perseguição no Afeganistão é o que? Opressão islâmica. Para quem não conhece islâmica ou o islamismo, o fiel adepto ao islamismo é conhecido como muçulmano, e esses termos também tem origem no idioma árabe, que significa submisso. Portanto, dentro da fé islâmica, muçulmano é aquele que é submisso a Deus, chamado de Alá. Alá. O que é Alá? É assim o Deus, ou simplesmente Deus. No cristianismo, chamamos de Yahvé ou Jeová. O que prega? O que eles pregam? O islamismo. Os muçulmanos defendem que Maomé foi o mensageiro final do Islã, ou seja, não o único, mas o último de uma sucessão de mensageiros que foram enviados por Deus. A fé islâmica não desconsidera outros nomes, inclusive o de Jesus Cristo. Muito interessante, né, amados? Eles reconhecem Jesus, mas não reconhecem como nós, né? Nós reconhecemos Jesus como Deus também, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade. Já para o islamismo, eles reconhecem Jesus como um profeta, simplesmente. E por causa de outras pessoas simplesmente reconhecerem Jesus como Deus, há essa perseguição ao cristianismo de Jesus Cristo, a quem consideram simplesmente como um profeta. E quais os principais preceitos? Quais os principais preceitos dele? Bom, o islamismo tem 5 princípios básicos. Primeiro, aceitar Deus como único. Beleza, nós reconhecemos Deus, só que reconhecemos Deus como único Deus, não reconhecemos outros deuses. Só que reconhecemos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, o Espírito de Deus que habita em nós, estão todos interligados. Reconhecemos um único Deus em um só. Segundo, Mohamed, ou seja, Maomé como profeta, precisa reconhecer Maomé como o único profeta. E a história de Maomé foi que ele subiu em uma montanha, entrou numa caverna ali e ficou ali jejuando, e o anjo Gabriel apareceu para ele, e ali ele escreveu uma Bíblia, né, um Corão. E nisso aí veio toda essa confusão, e a história diz que foi muita luta, porque já havia uma religião implantada, e quando ele
e tenta introduzir isso aí, há uma briga, uma perseguição, e com a morte de Maomé se torna um mártir, e ali outro se levanta e vai, e hoje vemos que o islamismo cresceu espantosamente naquela região. Terceiro, os preceitos deles: dá esmola de no mínimo 2,5% dos rendimentos para quem necessita. Interessante, legal. Quarto, fazer a peregrinação até Meca ao menos uma vez na vida, caso tenha recursos. Então você é obrigado, pelo menos uma vez na vida, você ir até Meca. Quinto, rezar 5 vezes ao dia. Todos os dias você tem que rezar 5 vezes. Aí dá uma aula agora, uma exortação a nós cristãos, que tem uns que ora 3 vezes ao dia, tem uns que não ora nem uma vez por dia, nem quando acorda, nem quando vai dormir. Então, uma puxão de orelha aí. Sexto, jejuar durante o Ramadã, a fim de refletir e desenvolver paciência. Eu acho que não está funcionando esse jejum deles, porque eles não têm muita paciência, não, né? É um povo bastante agressivo. Esse Ramadã, amados, esse período de jejum é de 29 e 30 dias. Praticamente é um mês de jejum. A obrigatoriedade desse jejum: o jejum é obrigatório a todos os muçulmanos que chegam à puberdade e aquele que se encontrar enfermo ou em viagem jejuará depois o mesmo número de dias. Está escrito no Alcorão, capítulo 2, versículo 185. Todos são obrigados a jejuar. Há várias justificativas válidas para não jejuar, como enfermidade, gravidez, lactante, menstruação, ser idoso ou ter uma doença incurável. Ou seja, tem que ter uma justificativa plausível. Aqueles que porventura quebrarem o jejum sem justificativa válida devem passar 60 dias jejuando ou alimentar 60 muçulmanos. Aí você escolhe: ou jejuar 2 meses, ou passar 2 meses sustentando 60 muçulmanos. Certo? Então isso é um pouco da história do Islã, dessa religião, como tem aqui a religião islamismo. A religião que predomina nesse lugar é o islamismo. Então, a opressão islâmica, a opressão do clã, que é clã, é um grupo de pessoas unidas por parentesco, que é definido pela existência de um ancestral comum. Então aqui o clã é isso. Paranoia ditatorial. Paranoia. Isso aqui é o que tem lá na perseguição desse país, Afeganistão. Paranoia é pensar e sentir que você está sendo ameaçado de alguma forma. Ou seja, ele se sente ameaçado pelo cristianismo. Aliás, então os países que querem implantar a ditadura precisam acabar com os cristãos, né?
Vemos aqui no Brasil que há muitos cristãos aqui. Então, para implantar uma ditadura aqui no Brasil, precisa acabar com o cristianismo. Mas para acabar com o cristianismo, precisa, não é simplesmente fazer o que é feito no Afeganistão. Eles chegaram no Afeganistão fazer tudo isso, mas teve todo um trabalhar, toda uma estrutura até chegar ao ponto de estar do jeito que está, né? Não tendo mais a liberdade religiosa. E para tirar o cristianismo precisa tirar as bases, né? Que é família, né? Esses princípios básicos de um ser humano, ou ética moral. Então, paranoia é pensar e sentir que você está sendo ameaçado de alguma forma, mesmo que não haja nenhuma evidência, ou muito pouca evidência de que você está. Os pensamentos paranoicos também podem ser descritos como delírios, e existem muitos tipos diferentes de ameaças com as quais você pode estar preocupado. Então essa é a paranoia ditatorial. Ou seja, ditatorial vem de ditadura. Ditadura é um dos regimes não democráticos ou antidemocráticos, ou seja, governos regidos por uma pessoa ou entidade política onde não há participação popular, ou em que essa participação ocorre de maneira muito restrita. Então, ditadura é isso, é um sistema onde uma pessoa só manda. Eu acho interessante que socialismo, comunismo o significado é até bonito, né? Socialismo, algo assim social, comunismo, onde todos precisam ser iguais, mas na realidade não é bem assim, né? Comunismo, socialismo, ele leva a uma ditadura, onde os que estão no poder se dão bem e a população é perseguida, massacrada, humilhada, torturada e morta, como acontece no Afeganistão. Então aqui, amados, é um país que tem opressão islâmica, opressão do clã, paranoia ditatorial e corrupção. Corrupção. Quando uma pessoa que ocupa uma posição dominante aceita receber uma vantagem indevida em troca da prestação de um serviço. Isso é corrupção, quando a pessoa recebe algo em troca por um serviço prestado além daquilo. Então se torna uma corrupção. E também lá também tem corrupção e crime organizado. Crime organizado é uma rede transnacional de atividades ilícitas, como tráfico de drogas e de pessoas, jogos ilícitos e corrupção, que movimenta empreendimentos milionários. O crime organizado envolve atividades como jogos ilícitos, lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e corrupção, e por aí vai, tráfico de armas, e por aí vai tantas outras coisas. Então, crime organizado é isso. Então, nesse país está assim, amados. A população é 41,6 milhões de pessoas. E população cristã, milhares. Milhares de cristãos estão lá. Como é a perseguição aos cristãos
no Afeganistão? Bom, desde que o Talibã assumiu o poder do Afeganistão, Talibã, surgido em 1994, existe há mais de 30 anos, ele assumiu o poder em 2021, amados. Assumiu praticamente agora, tem uns 3 anos, com os jihadistas. O jihadismo é uma prática a partir da crença na religião islâmica, que entende que seus fiéis devem lutar contra os ataques dos inimigos de outras religiões, impondo a sua de maneira violenta na chamada Guerra Santa. O Talibã, que no idioma pacto significa aluno, era inicialmente formado por estudantes de escolas religiosas afegãs e paquistanesas, onde se pregava uma forma do Islã sunita. Os sunitas são a maioria entre os muçulmanos, cerca de 86 a 90% pertencem a essa corrente. Os adeptos se consideram o ramo mais tradicional e ortodoxo do Islã. O pacto significa aluno, ou seja, começaram com a garotada da escola. Começaram nas escolas, nas faculdades, porque assim, fazendo a cabeça das crianças, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, eles vão crescer, vão se tornar adultos, e ali vai ter uma grande participação da população. Então olha só, foi criado em 1994, após 27 anos que eles conseguiram implantar em 2021. Ou seja, é a estratégia. Em agosto de 2021, os jihadistas implantaram mudanças extremas. A pressão e a violência sobre grupos minoritários, como cristãos. Eles conseguiram colocar os cristãos como minorias. Foi esmagadora para o Talibã. Não há seguidores de Jesus no país. Não há seguidores no país. A maioria das igrejas domésticas que existem foram fechadas, pois os cristãos foram forçados a fugir ou a se esconder ainda mais. Os jihadistas prometeram conceder mais liberdade. Olha só, vieram com a promessa: olha, nós prometemos aí mais liberdade do que eram seu primeiro governo. Olha, vocês vão ser libertos. Mas isso não aconteceu. Um exemplo é que, se a fé cristã de um afegão for descoberta, ele pode ser morto, preso ou torturado para delatar outros seguidores de Jesus. Amados, se esse é o 10º, e os outros que ainda estão por vir, 3º, 2º, 1º, se a perseguição no 10º país mais que tem perseguição cristã é dessa forma, e os outros? A sociedade, a estrutura familiar afegã não dão espaço para a liberdade religiosa. E o governo mantém uma postura rígida. E isso significa que os cristãos de origem islâmica
devem manter a fé em segredo ou correm o risco de simplesmente desaparecer. Ou seja, aceitou Jesus, precisa se esconder. Sendo descoberto, é torturado para delatar, falar onde os outros estão e aí com certeza matar depois todos eles. Milhares de refugiados afegãos vivem em países vizinhos, muitas vezes em campos de refugiados sem alimentação adequada, água potável ou estrutura sanitária. Há muitos cristãos entre eles. Então, muitos acabam fugindo da sua própria nação. Como as mulheres são perseguidas no Afeganistão? Mesmo antes da tomada do poder pelo Talibã em 2021, as mulheres no Afeganistão vivem como cidadãs de segunda classe. Devido à cultura de honra e vergonha que está presente em contextos tribais no país e a falta de leis específicas, olha só, quando as leis são danificadas, é perigoso, né? Não existe lei específica. É pouco provável que as mulheres denunciem caso de violência física e sexual que enfrentam. Vão recorrer a quem? Se as leis não são aplicadas. Sob o domínio talibã, as mulheres são proibidas de frequentar escolas e trabalhar fora de casa. As mulheres também são tratadas segundo os preceitos da interpretação radical da Sharia, conjunto de leis islâmicas, ou seja, são julgadas conforme as leis contra elas. A conversão de muçulmano é rara, mas quando acontece, é preciso manter segredo de suas famílias. Ou seja, quando o muçulmano aceita Jesus, a história muda. Elas podem enfrentar violência física e sexual, prisão domiciliar, casamento forçado e até a morte. Ser mulher pode ser perigoso no Afeganistão, mas ser cristão pode ser mortal, ou seja, é pior ser cristão no Afeganistão do que ser uma mulher. E os homens, como os homens são perseguidos no Afeganistão? Desde que o Talibã tomou o poder, os cristãos e seus líderes religiosos precisam fugir. Aqueles que são capturados enfrentam agressão, prisão, tortura, morte ou simplesmente desaparecem. Além disso, os rapazes correm o risco de serem obrigados a se juntar ao grupo extremista do governo. Eles escolhem se eles querem morrer ou entrar nessa guerra santa. A pressão sobre os homens cristãos entende-se a vida familiar e comunitária, pois eles representam seus familiares publicamente. A responsabilidade é grande do homem. Por isso, os cristãos de origem muçulmana correm o risco de serem discriminados, excluídos, raptados, agredidos e mortos. Isso significa que, geralmente, os homens cristãos mantêm a fé em segredo. Alguns até evitam empregos de alto escalão para não chamarem atenção. Se ele tiver uma oportunidade de trabalhar num emprego que venha ganhar bem, ele prefere não trabalhar nesse emprego para não chamar atenção por causa da sua fé cristã. Os homens cristãos são forçados a viver, trabalhar e identificar-se como muçulmanos. Além disso, são os únicos responsáveis pelo sustento de suas familiares, ou seja, só quem sustenta é o homem. E quando são mortos, a esposa e os filhos ficam na miséria. Os rapazes cristãos, considerados sem valor, também são vulneráveis à exploração sexual. Afeganistão, em 10º lugar
a perseguição lá. É isso.